Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos encontrarmos mais uma vez aqui através do nosso canal do YouTube para juntos meditar a palavra de Deus. Hoje, nessa quarta-feira, dia 13 de maio de 2020, celebramos então a memória de Nossa Senhora de Fátima. E a liturgia então de hoje, ela nos propõe para reflexão o Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. E antes do Evangelho, convido você então a vir somar forças comigo, compartilhando, divulgando esse nosso canal, esse vídeo, com seus contatos, grupos aí do WhatsApp, da comunidade, família. Vamos fazer com que a palavra de Deus possa então alcançar o maior número possível de pessoas e assim ajude os nossos irmãos a poderem então renovar a sua esperança nesse tempo de pandemia diante da palavra de Deus, que é conforto e consolo para a nossa alma. E vamos então para o Evangelho, Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 1 a 8, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora, como um ramo, e secará. Tais ramos são acompanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, estamos vivenciando a quinta semana da Páscoa e temos a oportunidade de poder então refletirmos o Evangelho de São João já há algum tempo e podemos então perceber que Jesus está preparando os seus discípulos porque ele vai voltar para o Pai. Após a sua ressurreição, ele então se revela aos seus discípulos como o ressuscitado e ali os discípulos podem compreender e fazer a experiência da ressurreição. E estão então sendo preparados por Jesus, porque ele vai voltar. E a missão que ele então iniciou é confiada aos discípulos e hoje a cada um de nós, batizados e batizadas, a darmos continuidade a essa missão. Agora, como nos portar diante dessa realidade dura, a qual o próprio Jesus vivenciou e que os discípulos agora vão tomar frente? É o que nós estamos então ouvindo no Evangelho de São João. E um dos fatores principais que Jesus então vai nos dizer no Evangelho de hoje é permanecer nele. Não sei se você prestou atenção, mas esse verbo permanecer aparece por 7 vezes nesse pequeno trecho do Evangelho a qual nós acabamos de ouvir. Então, se ele aparece tantas vezes, é porque ele tem a sua importância. E é isso que João quer passar para cada um de nós. Permanecer no Senhor. E o que é permanecer no Senhor? É poder então viver os seus ensinamentos, é agir como ele agia. Isso é permanecer, é estar nele. As nossas atitudes devem estar em Deus. E para isso é preciso então estar com ele, permanecer nele. E assim então Jesus vai dizer: olha, eu sou a videira e o meu pai é agricultor. E vocês são um ramo. Olha só que interessante esse paralelo que Jesus traça aqui, essa parábola. O pai é o agricultor, ele é a videira, nós somos os ramos. E na nossa vida, nós se esquecemos que aqueles que lidam com plantação, com árvore, que tem mais um conhecimento, sabe muito bem de que a fruta, ou seja, a árvore, para poder dar os frutos, é preciso que a poda. E muitas vezes está aquela árvore bonita, né? E aí nós temos que cortar. Para quê? Para poder dar frutos. E na nossa vida, meus queridos amados irmãos,
Quais são as podas que nós então precisamos passar? Muitas vezes é uma tribulação, uma dificuldade, uma enfermidade, uma perseguição. É uma situação que nos tira do nosso conforto. Olha só a árvore bonita, para que vai cortar ela? E na nossa vida também é assim. Está tudo lindo e maravilhoso. E aí vem uma tribulação, vem uma dificuldade, vem a perda do emprego, vem uma pandemia. E o para quê tudo isso? Para o nosso crescimento. E olha que interessante, nesse tempo que nós estamos em casa, somos recomendados a estar em casas. É uma ótima oportunidade de nós podermos então aproveitar essa poda, que não que Deus está fazendo, mas o tempo, a sociedade, a situação a qual nós estamos vivenciando exige isso de nós. Então podemos então fazer disso uma poda, para que nós possamos então nos tornar pessoas melhores, para dar melhores frutos. Assim como uma árvore. E segue Jesus então dizendo, olha, aquele que permanece em mim, o Pai corta. Então, se nós estamos em Deus, é normal passarmos por essas situações, mas não para ficarmos então criticando, fazendo aquela cara de coitado, como muitos de hoje. Vamos caminhar, vamos adiante, força, coragem. É preciso caminhar, é preciso enxergar essa tribulação, essa dificuldade como uma oportunidade de melhorarmos enquanto seres humanos. E essa é a poda. Mas aqueles que não querem permanecer, olha só, esse ramo, ele é cortado. E se ele é cortado, ele seca, e se seca, precisa ser queimado. Então precisamos fazer a nossa escolha. Qual caminho nós queremos percorrer? Ou melhor dizendo, em quem nós queremos estar? Permanecer em Cristo ou ser cortado dessa árvore? Que nós possamos dar essa resposta a Deus. E olha que interessante. Se permaneceres em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedir o que quiser e vos será dado. Então, meus queridos amados irmãos, Deus, Ele provê o necessário para a nossa vida, só que é preciso confiar nele. Então, uma das atitudes também, além da unidade, da comunhão com Cristo, é a questão da confiança. Confiança essa que talvez esteja abalada devido a esse cenário mundial que nós estamos vivenciando, mas nós que temos fé, precisamos colocar em prática essa fé, para que nós possamos então alcançar soluções melhores, não somente para nós, mas para toda a humanidade. A primeira leitura de hoje, extraída do livro dos Atos Apóstolos, capítulo 15, vai nos narrar justamente também uma realidade de conflito na comunidade. Nós temos Paulo e Barnabé que estão anunciando o Evangelho. E chegam então lá na comunidade de Antioquia e alguns judeus que se converteram ao cristianismo, vindo da Judéia, estavam querendo impor o que? A circuncisão, a lei de Moisés, aos cristãos que estavam sendo convertidos. E Paulo então, e Barnabé, eles não concordam com esse tipo de imposição, porque para eles a graça da fé, isso basta. E aquilo então gera um grande conflito, uma divisão, uma discussão na comunidade. E qual a melhor alternativa? Brigar? Não. Eles vão se reunir e vão até Jerusalém, onde estão os apóstolos, Pedro e os demais, para poder então tratar essa situação e resolver em comum união. Olha só a importância da unidade, da comunhão. E vão lá a Jerusalém para poder então decidir essa situação. Só que lá em Jerusalém também havia algum dos grupos do fariseu, aqueles cristãos que se converteram também ao cristianismo, vindo do farisaísmo, que também estavam impondo a questão da circuncisão. E eles vão então rezar, buscar então ali através do Espírito Santo uma saída em comunhão, em unidade para a igreja. Olha que bonita essa atitude. Então, meus queridos amados irmãos, é preciso permanecer no Senhor. E somente o Espírito Santo, é Ele que nos ajuda a podermos compreender aquilo que é a vontade do Senhor. O salmista de hoje nos convida a estar na presença de Deus. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor.
A casa do Senhor, meus queridos amados irmãos, hoje é a nossa casa, é a minha, a sua, a nossa casa, a igreja doméstica, a qual nós estamos então aproveitando esse tempo para poder valorizarmos e redescobrir o valor da igreja doméstica, para que assim possamos então fazer em tudo a vontade do Senhor, como fizera Maria Santíssima, hoje celebrada com o título de Nossa Senhora de Fátima. Ela que então apareceu aos três pastorinhos, fazendo um apelo de conversão, de oração, de penitência, pedidos esses que se tornam totalmente atuais nos dias a qual nós estamos vivenciando. É preciso rezar mais, é preciso fazer penitência para que nós possamos então alcançar a conversão da humanidade. E que essa pandemia, meus queridos amados irmãos, seja um tempo favorável para redescobrirmos a verdadeira riqueza da nossa fé, a qual então Nossa Senhora de Fátima pediu àquelas três humildes crianças e hoje pede a cada um de nós, seus amados filhos. Portanto, meus queridos amados irmãos, que possamos acolher a palavra do Senhor em nossa vida, permanecendo nele, vivendo como ele, para que assim possamos então em comunhão realizar a sua vontade, seja na comunidade, na nossa família, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, porque a nossa alegria está em estar na presença do Senhor. Essa é a nossa maior alegria. Que Nossa Senhora de Fátima interceda por nós, nos ajude a podermos acolher essa palavra e que ela possa frutificar em nossas vidas, nos ajudando a ser o sinal do amor do seu Filho Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, e não se esqueça, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. É fácil, é só você clicar aqui embaixo em inscrever-se e venha fazer parte dessa nossa grande família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.